E veja, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, enfrenta uma crise após discordâncias entre o atual presidente, o economista Márcio Postman, e diversos servidores que reclamam do clima institucional. Uma carta aberta assinada por coordenadores, gerentes e técnicos do IBGE aponta que a gestão de Márcio Postman à frente do Instituto tem sido marcada por posturas autoritárias e desrespeito ao corpo técnico da casa. De acordo com o documento, a condução atual ameaça seriamente a missão institucional e os princípios que norteiam o trabalho do IBGE. Responsável pelos principais dados de referência para políticas públicas e econômicas do país, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, começou o ano em crise. 2 diretores pediram demissão e os funcionários divulgaram uma nota de protesto contra a criação do IBGE+, uma fundação para captar recursos da iniciativa privada. A inflação oficial, o índice de desemprego, o cálculo do Produto Interno Bruto, PIB, o tamanho da população brasileira. Todos esses dados são calculados pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O órgão é considerado estratégico porque várias decisões do governo e da economia se baseiam nos dados oficiais divulgados pelo IBGE. Mas a crise interna que atingiu o centro de comando do Instituto pode colocar em risco a credibilidade de todos esses índices. A denúncia partiu do sindicato que representa os funcionários do IBGE. Numa carta endereçada à sociedade brasileira e à comunidade científica, o documento critica a criação da Fundação IBGE+. Apelidada de IBGE Paralelo, a fundação é de caráter público-privado. Isso quer dizer que poderá receber dinheiro de empresas, por exemplo, para realizar pesquisas. Essa teria sido a forma encontrada pela presidência do IBGE para suprir a falta de dinheiro público para manter a estrutura do órgão. O sindicato discorda. Como é que você cria uma fundação com o mesmo papel do IBGE? Quem paga a festa que comanda a música. Então, se houver financiamentos privados, pode ser que haja algum tipo de tentativa de interferência dentro do IBGE. O presidente deveria buscar, junto ao presidente da República, né, ao Ministério do Planejamento do presidente da República, melhorar o orçamento do IBGE para que o seu plano de trabalho pudesse ser executado com toda tranquilidade. Os servidores apelam ao Congresso Nacional por uma atuação urgente em defesa da autonomia técnico-científica do IBGE, que estaria sob ameaça devido à proposta de criação da Fundação IBGE+, uma entidade de direito privado idealizada pela atual gestão. Na carta, os servidores pedem medidas legislativas para impedir a criação do novo órgão, que já vem sendo apelidado de IBGE Paralelo. Eles também alertam para o agravamento do clima organizacional, afirmando que as lideranças encontram sérias dificuldades para desempenhar suas funções. Você vê um impacto político relevante dessa crise interna do IBGE para o atual governo? Sim. É necessário garantir a transparência do IBGE. Se você começa a politizar esse trabalho, eu estou me lembrando da Argentina, os Kirchner, que foram acusados em certo momento, Néstor e a Cristina, presidentes, de manipular as estatísticas lá em certo momento da história da Argentina desse século. Então, é uma questão muito séria. O que causa estranheza, para mim, é o silêncio, eu creio, que na estrutura hierárquica, que seria o ministro do Planejamento. A ministra do Planejamento, a senhora Simone Tebet, tem que se manifestar. E também a forma como foi criada essa fundação IBGE+, é tudo muito estranho. Porque se realmente faltam os recursos, de acordo com o presidente do IBGE, tem os instrumentos legais para ele pressionar políticos e obter os recursos necessários. Se a moda pega, imagina, vai virar a casa da mãe Joana. Todo mundo vai criar uma fundação mais aqui. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, o governo federal não pode ficar em silêncio. Então, na verdade, a gente tinha que colocar uma situação na qual o IBGE fosse uma agência de Estado, jamais uma agência de governo, cuja liderança tivesse lá a sua independência, da mesma forma que agora foi feita com o Banco Central, ou como deveria ser feito com as agências reguladoras, o IBGE tinha que ter isso. Pelo contrário, por que a Simone Tebet não se manifestou, meu amigo Vila? Porque ela não indicou o cara. Passaram por cima da cabeça dela para colocar o Márcio Postman, porque ele é uma pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores. Foi algumas vezes candidato a prefeito, por sorte de Campinas, jamais foi eleito. Tal. Então, é isso. Quer dizer, aparelharam o IBGE e a gente está vendo os riscos desse movimento de colocar militante em cargos que deveriam ser tocados por técnicos de reputação ilibada. Em outubro do ano passado, os funcionários fizeram uma paralisação de 24 horas contra o IBGE+. Um representante do sindicato faz parte do conselho da nova fundação, que já tomou posse, mas ainda não contratou servidores. A criação do IBGE+, teria motivado a saída da diretora de pesquisas, Elizabeth Hipólito, e do diretor adjunto, João Alac. Os dois pediram exoneração dos cargos. O presidente do IBGE, Márcio Postman, no cargo desde agosto de 2023, também não teria consultado a diretoria nem o conselho diretor antes de divulgar outras decisões importantes, como a transferência de servidores
servidores do prédio do IBGE no centro do Rio de Janeiro para a Zona Sul, uma região considerada de difícil acesso por transporte público. Postman teria dito que a mudança era necessária porque os custos com o aluguel no centro estavam muito altos. Você não pode levar os trabalhadores de um prédio para outro, que tem vários prédios aqui que foram oferecidos no centro, inclusive com custo zero, para um local onde você tem total dificuldade. Em nota oficial, publicada no dia 15 de janeiro, a presidência do IBGE afirmou que a criação da Fundação IBGE+ é alvo de forte campanha de desinformação. Segundo a gestão, a iniciativa foi debatida com órgãos federais e recebeu aprovação unânime do Conselho Diretor. Por outro lado, técnicos do IBGE destacaram os quase 90 anos de serviços prestados à sociedade brasileira. Os dados produzidos pelo IBGE seguem princípios e metodologias confiáveis e internacionais, afirmaram, acrescentando: nossa preocupação é justamente manter a qualidade e, sobretudo, a confiabilidade dos dados. Você, o que pensa sobre essa polêmica? O IBGE perdeu credibilidade ou ainda mantém sua confiança intacta? Compartilhe sua opinião nos comentários. Obrigado por assistir e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá!